É hoje que eu vendo minha moto. Ah, a vizinha tá vendendo a moto dela. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou colocar o número no meu celular aqui. Quando a pessoa ligar, ela vai ligar pra mim. Agora é só esperar pra ver alguém passar aqui pra me vender essa moto aqui. Opa, moço. Opa, moço. Vendendo essa moto, eu já ligar pra esse número aqui, ó. Opa, moço, se interessou pela moto, né? Opa, moço, esse é o número, é? Sim, moça, eu tô vendendo essa moto aqui. Você se interessou? Sim, moço, me interessei sim, eu gostei dela, ó. Pois é, moça, ela tá bem baratinha. Eu só tô pedindo R$ 2.000 nela. É, moço, é? Ah, então eu quero, moço. Eu compro já já. Qual é o seu Pix? Me passe aí. Vou passar aqui o seu pix. Tem certeza que a senhora vai ficar com essa moto?